Salve galera da Engenharia Mecânica, professor Tomil na área, para a gente começar o estudo das funções. Vamos fazer uma introdução e vamos rever alguns conceitos importantes para que o estudo das funções aconteça da melhor maneira possível. Inicialmente falaremos sobre conjuntos numéricos fundamentais. O nosso sistema numérico é um sistema decimal posicional, nosso sistema de números é indo-arábico, e ele trabalha com 10 símbolos, 10 algarismos, e por isso que é o sistema decimal, e posicional porque o valor de cada numeral depende da posição que ele se encontra no número. Mas os números foram divididos em grupos, mais ou menos na maneira que eles foram surgindo, e essa divisão, na verdade, é para facilitar o seu estudo e melhorar o nosso entendimento. Então vamos começar falando do conjunto dos números naturais. Ele vai ser representado por uma letra N maiúscula com uma barrinha para diferenciar de um N qualquer. Para isso, toda vez que a gente falar sobre esse conjunto aqui está, nós representaremos por essa letra, e aí não vai ser necessário representar todos esses números, a gente vai saber que o conjunto dos naturais é esse aqui, por causa da representação da letrinha N diferente. A gente costuma representar conjuntos numéricos ou conjuntos de elementos em matemática, quando por extenso, separado aqui por chaves e os elementos separados por vírgulas. E essa reticência aqui no final indica o quê? Que esse conjunto é infinito. A gente não consegue determinar o último elemento. Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto dos números que você usa para contar as coisas mais naturais, elementares que a gente tem. Tipo pessoas, né? A gente não vai contar meia pessoa, pedaço de pessoa. A gente vai contar pessoas sempre de forma inteira. Só que também chegou um momento que esses números aqui não resolviam todos os nossos problemas. E aí surgiu o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Mas não é qualquer Z, é um Z com uma barrinha dupla aqui, para diferenciar de um Z qualquer no nosso estudo. E esse conjunto dos números inteiros, agora ele tem os naturais e também os negativos, com o acréscimo do zero. Vocês vão perceber que os livros de matemática superior, os livros de cálculo, costumam não colocar um zero no conjunto dos naturais. E os livros de matemática do ensino médio costumam colocar o zero dos naturais. Então a gente vai fazer esse estudo como a maioria das literaturas está para ensino superior. Tá? Mas não teria problema nenhum se a gente colocasse os zeros naturais aqui e está tudo certo. Tá? Tem uma discussão matemática em cima disso, quando que é melhor, quando não é, mas a gente vai considerar que os naturais não têm o zero. Então o conjunto dos inteiros tem os naturais, os negativos e também o zero. Ele pode ser representado de forma mais compacta dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Também é um conjunto infinito. Ok? No nosso estudo, vocês vão ver que o zero, justamente por às vezes ele não aparecer no conjunto naturais, ele atrapalha algumas situações. Então a gente precisa, às vezes, tirar o zero do problema, que o zero atrapalha. Então foi criada essa simbologia aqui, de colocar um asterisco na letra do conjunto. Quando a gente faz isso, olha o que acontece, o zero não vai ser considerado. Então esse conjunto aqui é o conjunto dos inteiros não nulos. Ou você poderia dizer também que é o conjunto dos inteiros positivos e negativos, porque o zero não tem sinal. Ele não é nem negativo, nem positivo. Isso aqui também é uma outra representação que a gente pode usar. O conjunto dos inteiros menos um conjunto só com zero. Então, eu estou tirando o zero do conjunto dos inteiros. Muito bem. Mas em algumas situações também, a gente vai poder usar essa representação aqui. O conjunto dos inteiros com um sinalzinho de mais. O que ele vai fazer? Ele vai permanecer os números positivos e o zero. Então, esse conjunto aqui não é o conjunto dos inteiros positivos, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Porque se um número não é negativo, ele pode ser positivo ou zero. Tem que cuidar aqui que o sinal de positivo aqui induz, que sejam só os positivos. Tem que lembrar que para tirar o zero do conjunto, a gente coloca o asterisco, que é o que vamos ter aqui. Quando colocamos o asterisco nesse conjunto, agora sim nós temos o conjunto dos números inteiros positivos. Notem que esse conjunto aqui é exatamente o conjunto dos números naturais. Por outro lado, também podemos separar os inteiros negativos dessa maneira aqui. Temos o conjunto dos inteiros negativos e também o zero.
Por isso chamamos de inteiros não positivos. Aqui a gente colocou numa ordem que destaque, né, a ordem decrescente aqui dos negativos. Tá? Poderia ser com o zero aqui à esquerda e os números decrescendo para a direita, não tem problema nenhum. O importante é a reticência. E aqui também, vejam só, temos o conjunto dos inteiros negativos, porque agora com o asterisco o zero foi excluído. Notem, pessoal, para excluir o zero você coloca o asterisco, ok? A observação que eu fiz agora há pouco, né? O conjunto dos inteiros positivos é igual aos naturais. E aqui temos um outro símbolo, ó. O conjunto dos naturais está contido nos inteiros. O conjunto dos naturais, isso aqui, ó, está aqui dentro. Tá vendo? Está aqui dentro. Você vai notar que no material que foi disponibilizado para vocês no sistema SIGA-A, lá no final ele tem uma página só com simbologia de conjuntos numéricos e símbolos matemáticos. Para quem quiser dar uma boa relembrada, estão todos lá. E vale comentar também que o material que foi disponibilizado para vocês, esse mesmo que eu estou falando, ele tem outros detalhes, outras informações que não serão abordadas aqui na aula, mas que estão lá para você fazer uma leiturinha, que são conceitos simples, só para a gente relembrar, ok? Muito bem. Mas chegou um momento também que os números inteiros não resolviam os anseios aos problemas que existiam dentro da ciência. Então aí surgiram os números racionais, que vai ser representado pela letra Q, e um Q também com barrinha dupla. Tá? E o que é o conjunto dos números racionais? É aquele conjunto que vai ter todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Mas não é qualquer fração. É uma fração que na parte de cima o A vai pertencer ao conjunto dos inteiros e a parte B também vai pertencer ao conjunto dos inteiros. Mas notem que na parte de baixo o B não pode ser zero. Quando eu trato elemento com conjunto, eu uso pertence. Quando eu comparo conjunto com conjunto, eu uso está contido. Tá? Que foi o símbolo que a gente viu agora há pouco. Muito bem. De forma mais técnica, aqui está o conjunto Q. Vocês vão perceber que agora a gente não consegue colocar em sequência do menor para o maior, do maior para o menor, todos os elementos do conjunto dos racionais. Então a gente tem que usar ele de forma simbólica. Então aqui diz o seguinte, ó, o conjunto dos racionais é formado por uma série de elementos x, vários elementos x, essa barrinha em pé é tal que, cada elemento x é igual a A sobre B. Ou seja, cada elemento x é uma divisão, uma fração, com a parte de cima o numerador inteiro e a parte de baixo o denominador inteiro não nulo. Vamos a alguns exemplos. Como a gente tem o conjuntos racionais, os números que são em forma de fração, quando você divide uma fração o número de cima pelo número de baixo, costuma dar um número quebrado, né? Um número com vírgula. Então você pode associar aí o conjunto que é o conjunto dos quebrados, né? Conjunto dos quebrados, que são os números que podem ser escritos em forma de fração. Mas temos que ter cuidado que nem todos são quebrados, tá? Olha só, menos 8 é um número racional? Sim. Por quê? Posso escrever ele em forma de fração? Posso. Eu posso escrever menos 8 sobre 1. Porque todo número que não apresenta forma fracionária, o B aqui é 1, eu posso escrever outro valor que valha para menos 8? Posso. Menos 16 sobre 2. Então o número aqui tem infinitas maneiras de escrever a sua forma fracionária. Então ele é um número racional. Vejam aqui, eu tenho um outro caso, ó, menos 5 quartos. Já está na forma de fração, né? Inteiro em cima, inteiro embaixo. O que vale a pena destacar aqui, ó, é quando eu tenho um negativo no meio da fração, eu posso escolher para ele ficar tanto em cima quanto embaixo. Essa forma aqui é menos usual, tá? Na parte de baixo é menos usual. A gente costuma deixar ou na parte de cima ou no centro. Vejam que quando ele está no centro, não significa que ele vai valer para o de cima e para o de baixo. Significa que ele vale pelo resultado da fração. Quando você dividir o número de cima por o número de baixo, o resultado vai ganhar o sinal negativo. Aqui, se você dividir um menos 5 por 4, vai dar um resultado negativo. E aqui também. Tá? Então, essas duas representações da frente são mais comuns. Essa de trás aqui, menos comum. Muito bem. Menos 1/3 é um número racional? Sim. Ó, inteiro em cima e inteiro embaixo. E aqui não diz sobre positivo e negativo? Diz.
porque o número inteiro em cima e inteiro embaixo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. A única restrição, novamente, é não ter zero na parte de baixo. Então o zero é racional? Sim, porque se eu tiver 0 dividido por 5, vai dar 0. Tenho 0 dividido por 8, vai dar 0. Em cima, o A pode ser 0, só não pode ser embaixo. Então o 0 também é um número racional. Meio é racional, 12 sobre 3 é racional, também é, está escrito na forma de fração, mas a gente não vai escrever o 12 sobre 3 nesse formato, a gente vai preferir escrever ele simplificado, que daria quanto? 4. Então, um número racional, ele pode ter a sua forma simplificada, ele pode ter a sua forma de fração. A gente sempre vai optar pela forma não fracionada quando possível. Então, a gente acabou de perceber que um número racional ele tem inúmeras maneiras de ser representado. A gente sempre vai prezar pela mais simples. Então, o 7 também é racional? Sim. Racional pode ser positivo, pode ser negativo. O 7 é racional porque eu posso escrever 14 sobre 2. Eu posso escrever 70 sobre 10 e uma infinidade de formas. Raiz de 121 é um número racional? Também é, porque a gente tem que se atentar ao seu valor. Raiz de 121 é 11. 11 dá para escrever na forma fracionária? Certamente. Inclusive um formatinho um pouco incomum aqui, ó, 14%. É um número racional? Sim, porque 14% está aqui, ó, 14%. 14 por 100. Essa é a forma que a gente mais vai usar? Não, a gente simplificando tem essa forma aqui, ó. 7 sobre 50, que também é 14 sobre 100, que também é 14%. Mas também temos a forma decimal, que é quando a gente realiza essa divisão. Então 14% seria 0,14, que também é um número racional, porque todos eles podem ser escritos numa forma fracionária, inteiro em cima e inteiro embaixo. Observe, pessoal, que raiz de 7 não pertence a esse conjunto dos racionais. Por quê? Porque eu não posso escrever o raiz de 7 em forma fracionária. Opa, mas alguém pode pensar, claro que eu posso, raiz de 7 sobre 1, ou 2 raiz de 7 sobre 2. Pois é, eu posso escrever na forma fracionária, mas não nesta forma fracionária. Inteiro em cima e inteiro embaixo, porque a raiz de 7 não é um número inteiro, é um número com vírgula, não é inteiro. Ok? Então percebam, pessoal, que essa maneira de escrever conjuntos racionais é adequada, porque qual seria o número racional que vem depois do meio? Né? O meio, em números decimais, é 0,5. Qual é o número que vem depois do 0,5? É o 0,6? Racional? Não é. Eu tenho 0,50001. Se eu quiser depois eu tenho 0,500000001. Então não tem como escrever facilmente, vamos dizer assim, né, um número que vem depois do número racional. A gente tem uma infinidade de números aqui e já estamos tratando com um conjunto infinito. E infinitos números, por exemplo, entre 0 e 0,5. Você pode colocar quantos números você quiser aqui no meio. Basta que você acrescente mais casa após a vírgula. Ok? Quando a gente divide o A por B dessa fração, nós temos a representação decimal dos números racionais. Então, o número racional pode ser escrito em forma de fração. A gente vai prezar pela forma mais simples sempre que possível. Em alguns casos, vai valer a pena também a forma decimal. A forma decimal exata ou decimal finita é aquela que quando você divide o número de cima pelo número de baixo, você sabe exatamente quantas casas após a vírgula tem. Não importa quantas sejam, podem ser 1000 casas, mas ele dará exatamente 1000 casas. Certo? Ou um número de casas finita. Por exemplo, esse exemplo aqui, 5 quartos negativo a menos 1,25. Ou então, número racional, que tem outra representação, 15 sobre 4, e também tem a sua representação decimal. Em contrapartida, nós teremos também os decimais periódicos, né? Ou as dízimas periódicas, como muita gente conhece. Se eu dividir 1 por 3 negativo, eu terei 0,3333, mas eu não tenho um número finito de casas. Eu não sei exatamente quantas casas são. São infinitas casas após a vírgula. Por isso que a gente diz que é uma dízima periódica. Por que periódica? Porque esses números que são gerados através de uma divisão de dois números inteiros, ou eles têm uma quantidade de casas exatas, ou eles têm infinitas casas após a vírgula, formando o período. O período é um grupo de números que se repete. Para não escrever esse número aqui com reticência, que significa que o 3 continua 3, 3, 3, a gente poderia escrever assim,
uma barrinha em cima. Essa barrinha aqui representa o período. Significa que é esse número aqui que vai se repetir indefinidamente. Olha só esse outro número aqui, ó, 14 dividido por 33. Ele é 0,42, 42, 42, 42 e assim segue até o infinito. Você pode usar essa representação ou pode colocar uma barrinha no 42, porque aí o 42 é o período. Tá? Existem números com períodos com vários dígitos, existem números que o período não começa após a vírgula, ele tem alguns números antes e o período começa lá depois. Vocês podem dar uma olhadinha no material lá que foi deixado para vocês, lá tem outros exemplos. Essa fração aqui é conhecida como fração geratriz, porque ela gera essa dízima periódica. Ok? Então esses são os números racionais, né? Números que podem ser escritos na forma de fração, inteiro em cima e inteiro embaixo. Lembrando que ele tem várias representações. Algumas observações importantes, né? Entre dois números inteiros, nem sempre existe outro inteiro. Existe um número inteiro entre o 2 e o 3? Não existe. Existe um número inteiro entre o 2 e 5? Existe. Entre o 2 e 5 existe o 3 e o 4. Então nem sempre existe. Agora, entre dois números racionais, sempre existe outro número racional. Existe um número racional entre 0,5 e 0,51? Sim, é só somar os dois e tirar a média. Toda vez que você tiver dois números racionais, soma e divide por 2, você tem um número no meio deles. Ok? E isso não tem fim. Aquelas notações que a gente viu para conjuntos inteiros também vale aqui, pessoal. Ok? Continua valendo. Isso aqui é para definir melhor alguma situação que você quer usar. Agora nós chegamos a um dilema, temos o conjunto dos números irracionais. Por que o dilema? Porque até então eu estava sempre acrescentando um grupo novo ao grupo de números anterior. Dos naturais eu acrescentei os negativos e o zero, surgiram os inteiros. Dos inteiros eu acrescentei as frações, inteiro em cima e inteiro embaixo, surgiram os racionais. E agora nós temos o conjunto dos números irracionais. Então uma quebra. É aquele conjunto de números que a gente não consegue escrever nessa forma, inteiro em cima e inteiro embaixo. Claro, embaixo não pode ser zero, se você tentar fazer divisão por zero, não dá um número. O conjunto dos números racionais ele é menos discutido, menos utilizado. Tanto é que ele nem tem uma simbologia específica, assim, padrão. A gente vai usar IR. Vocês vão ver que alguns outros livros nem usam um IR. Preferem escrever racionais ou usar um outro símbolozinho. Como é que nós podemos descrever ele de uma forma assim mais técnica? O conjunto dos irracionais é o conjunto formado por um monte de elementos x, uma quantidade que a gente não conhece, tal que x é dízima não periódica. Quando a gente fala dízima, a gente fala que ele tem infinitas casas após a vírgula. E quando fala não periódica, significa que essas casas não formam período. Então eu não consigo reverter o processo e formar uma fração. A gente viu agora há pouco aqui, ó, que esses números aqui que tem dízima periódica, a gente consegue transformar em fração. Vocês vão dar uma olhadinha lá no material, lá eu mostro para vocês um processozinho como é que se faz. As calculadoras científicas modernas conseguem fazer esse processo automaticamente. Você digita lá uma quantidade de números e ela faz esse processo para você. Né? Então, são números que não têm período e têm infinitas casas após a vírgula. Vamos a alguns exemplos. Olha só, raiz de 2. 1,41, 42. Você pode pegar uma calculadora com uma tela que apresente vários números aqui. Vocês vão ver que eles não formam período. Então eu não consigo transformar esse número aqui numa fração inteiro em cima e inteiro embaixo. Raiz de 3 menos raiz de 3 ou menos do lado de fora da raiz, nesse caso não tem problema nenhum. Raiz cúbica de 25, ou seja, todas as raízes não exatas. A gente tem outros números decimais também que não formam período. Olha só, esse aqui engana bastante. Ó. Ele não é periódico, porque se o período fosse 0,1, aqui teria que ter 0,1. E sempre tem um zero a mais. Então esse número aqui não pode ser transformado numa fração inteira em cima e inteira embaixo. O famoso número π, que tem infinitas casas após a vírgula. Né? E os números não se repetem, não forma um período. Ele também é um número irracional. Temos o famoso número E, número de Euler, que alguns chamam de número neperiano, representado pelo Ezinho, justamente pelo nome do Euler, né? Ou Euler, como alguns falam em português. Número irracional, infinitas casas após a vírgula e não forma período. Cuide, né? Se você analisar só uma partezinha aqui, você pode ter a sensação que ele forma período. Também temos o número de ouro, né? Gerado por essa expressão aqui. Ó. Mas olha só, ele está escrito em forma de fração.
mas a parte de cima não é número inteiro para ser racional. Tem que ser inteiro em cima e inteiro embaixo, que é 1,618, né? Razão áurea. Percebam que nem todas as raízes são racionais. O raiz de 9 não pertence aos irracionais, porque a raiz de 9 é 3. E para ser racional, irracional, ele tem que ter dízima não periódica. E o 3 é racional porque dá para escrever em forma de fração. Ok? Ah, mas eu gostaria de escrever ele em dízima. A dízima do 3 seria 3,000000000. Ok? Mas a gente não faz isso, né? Muito bem. Agora vamos falar do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais engloba todos os números que foram falados até agora, todos eles. Então, olha só, como são infinitos números e a gente não consegue escrevê-los, seria impossível, praticamente não seria impossível, a gente escreve através de uma relação simbólica. O conjunto dos números reais é formado por muitos elementos. Esse x aqui faz o papel dos elementos que a gente quer descrever, né, que são muitos elementos. O conjunto é formado por elemento x, tal que, essa barrinha em pé, x pertence aos racionais ou x pertence aos irracionais. Isso é a mesma coisa que dizer que eu vou fazer esse U aqui de união dos racionais e dos irracionais. Então, a partir de agora, toda vez que você escolher um número, seja ele qual for, se você escolher um número, ou ele vai ser racional ou ele vai ser irracional. E a gente vai tratar esse número como número real, que é a junção desses dois grupos. Aqui nós temos um diagrama, olhem só, para a gente entender. Aqui dentro tem o conjunto dos números naturais. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Note que os naturais estão dentro dos inteiros. Então nessa parte aqui os naturais também são inteiros. E aqui estão só os inteiros puros, vamos dizer assim. E quais são os números que estão nessa parte aqui? O zero e os negativos. E agora notem, pessoal, que os números inteiros que compõem os positivos, os negativos e o zero estão dentro dos racionais também. Que números estão nessa parte aqui? Ó? Esses números aqui são as frações que não podem ser simplificadas, um terço, um quinto, tanto positivo quanto os negativos. Mas note que se eu pegar um número inteiro, ele também está dentro dos racionais. E aqui é uma divisão. Do lado de cá, eu tenho os irracionais, que eles não se conversam, tá vendo? Não estão dentro do outro. Juntando todos esses aqui fora, mandando o conjunto dos números reais. Então vejam, os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Percebam que os racionais não aparecem aqui dentro, porque eles são diferentes. Esse aqui é a intersecção, olha só. A intersecção fala dos elementos em comum. Quais os números em comum, racionais e irracionais? Não tem. Então a gente diz que a intersecção desses dois conjuntos, esse aqui é o conjunto vazio. É como se fosse um diagrama desse aqui cortado. O corte na matemática é o símbolo do não, né, da negação. Então é um não conjunto, é um conjunto vazio. O conjunto dos números reais é um conjunto denso, um conjunto infinito, com todos os números que a gente vai usar no cálculo. Então eles foram ordenados porque o conjunto dos números reais tem ordem, assim como todos os outros que a gente viu. Então a gente consegue posicionar. Essa reta aqui, onde todos os números se posicionam, vai ser chamada de reta real. Quando a gente estudar o sistema de coordenadas, ele vai ser o eixo X, também conhecido como eixo das abscissas. Né? Aqui a gente está tratando de um conjunto numérico, então a gente vai tratar uma dimensão só. Foi convencionado que para a direita os números serão positivos e vão aumentar, e para a esquerda os números são negativos e vão diminuir. Cada número tem o seu local nessa reta real. Vejam que o raiz de 2 está entre 1 e 2. O número π, que aqui está aproximado, está um pouquinho depois do 3. O número menos meio, que é menos 0,5, está posicionado entre o 0 e menos 1. Cada número real tem a sua posição. Ok? E a gente vai trabalhar com esse conceito e depois as representações gráficas vão utilizar esse posicionamento que aqui está. E a gente consegue identificar, não é uma regra categórica matemática, mas é muito fácil de saber. Quem está à direita é sempre maior do que quem está à esquerda. Tá? Isso ajuda muito. Porque nem sempre quando você olha o 8/3, você consegue dizer se ele é maior ou menor que 2. Com um pouquinho de prática a gente faz isso, né? Só dividir os dois aqui. Tá? Mas a reta real
organiza, ordena os números reais. É isso.